Bom, a aula de hoje no grupo 9, ainda no capítulo 39, acentuação gráfica, nós vamos trabalhar produção de notícia com base em exemplos. A teoria está na página 221. Quem pode começar a leitura? Eu, tia. Eu falei primeiro. Não, foi o Vinícius que falou primeiro. Vai, Ô, tia, Vinícius. eu falei primeiro. Kelvis, depois você lê a próxima. Neste capítulo, lemos alguns textos a respeito da produção de energia no Brasil e no mundo. Ficamos sabendo das inovações tecnológicas e dos benefícios e malefícios que o desenvolvimento pode causar por meio da leitura das notícias. As notícias são textos que têm como objetivo a informação, isto é, são textos feitos para informar o leitor. Por essa razão, eles seguem alguns princípios básicos. Alguns deles foram listados a seguir. Vai, Kelvis. Tia, depois eu quero ler. Kelvis. Pode ler, tia? Sim. Nesse capítulo, lemos Não, alguns amor. textos. Lá no deve ser impessoal, lá embaixo. Deve ser impessoal, ou seja, o foco é contar uma informação sem necessariamente colocar seu ponto de vista. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos escrever uma notícia é ser impessoal. Ou seja, a gente conta a informação, mas a gente não fala o nosso ponto de vista. A gente não fala, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí vamos ver outros itens que existem na produção de uma notícia. Leia o primeiro quadrinho, Isabela. Tia, ela falou no chat que ela tá no computador e a câmera e o microfone dela não pega. Quem que tinha pedido? Não foi ela que pediu para ler? Foi a Sofia, tia. Ah, Depois desculpa. Vai, Sofia. Apresenta título principal, também conhecido como manchete, para despertar a atenção do leitor. Muito bem. Então, a notícia apresenta um título principal que vai chamar a atenção do leitor, vai fazer com que o leitor queira ler essa notícia. Quem mais pediu para continuar? Eu quero ler. Vai, Henrico. Eu acho que tá aqui, que eu teve que ler. Costuma trazer no primeiro parágrafo. Não, o de cima. Tá, tem um subtítulo, em que a manchete é explorada em 2 ou 3 linhas e linhas complementares. Muito bem. Então, além da notícia ter o título, ela tem um subtítulo em que fala um pouquinho mais sobre o que vai falar na notícia, em mais 2 ou 3 linhas. Próximo item. Posso ler, tia? Sim. Costuma trazer no primeiro parágrafo informações que resumem o acontecimento, como quem, quando, o que, como, onde e por quê. Muito bem. Então, olha lá, prestem atenção. Para eu fazer a notícia, primeiro de tudo, não posso colocar o meu ponto de vista, eu preciso apenas apresentar a notícia. Aí, eu preciso ter o título, que tem que chamar a atenção do leitor, o subtítulo, que vai explicar um pouquinho sobre o título. Depois, no primeiro parágrafo, eu preciso responder essas perguntas, mas não como se fosse uma entrevista, e sim em forma de texto. Então, esse primeiro parágrafo precisa estar dentro dele respostas a essas perguntas. Quem, quando, o que, como, onde e por que aconteceu aquele fato que eu estou dando notícia. O último item que precisa ter na notícia, vai. Pode ir, tia? Sim. Ok.
Depois expõe-se o que chamamos de corpo da notícia. No corpo, os fatos são narrados ao leitor. Busca-se nesse ponto um alto grau de precisão e tenta-se contar o acontecimento tal qual dizem os fatos. Muito obrigada. Então, na parte do corpo da notícia, eu vou contar detalhadamente o que aconteceu. Então, no primeiro parágrafo, eu apenas faço um pequeno resumo respondendo essas questões. Quem, quando, o que, como, onde e por quê. E depois, no corpo da notícia, eu vou detalhar melhor o que aconteceu. E agora, nós vamos aos exercícios, vamos à página 223, para depois irmos para 222, onde eu vou explicar a produção de texto. Então, o que vocês vão fazer na produção? Primeiro de tudo, escolha uma das imagens e pense em uma situação envolvendo os seguintes personagens: um peixe, um senhor de idade e uma fotografia roubada. Imagine-se um verdadeiro jornalista e narre o que pode ter acontecido. Então, vocês vão escolher uma das imagens, só que na notícia que vocês vão contar, precisam estar envolvidos um peixe, um senhor de idade e uma fotografia que foi roubada, certo? Precisa ter esses 3 itens, além de escolher a imagem. Deixa eu explicar tudo, depois pergunta. A foto escolhida será a ilustração da sua matéria. Portanto, vá até o encarte, recorte a imagem que você escolheu e cole no local indicado na folha de produção. Não agora, tá? Depois, lá no final, nos encartes, tem uma folha com essas 3 imagens. Você vai escolher qual delas você vai querer para ilustrar a sua notícia, recortar e colar na folha de redação. Letra C. Utilize os elementos da notícia. Lembre-se também de acentuar corretamente as palavras e evitar repetições desnecessárias. Elabore seu texto na folha de produção textual mencionada no item anterior. Então, o que vocês vão fazer? Prestem bastante atenção. Vocês vão escolher uma imagem dessas 3, pensar na notícia. A notícia tem que ter a ver com a imagem que você escolheu, porque a imagem vai ser a ilustração da notícia, e dentro da sua notícia precisa ter um peixe, um senhor de idade e uma fotografia roubada. O que aconteceu com os 3, você decide, você resolve o que você vai querer fazer ter acontecido com esses 3. Mas precisa ter esses 3 e precisa ter a ver com a fotografia, com a imagem. Aí vocês vão escrever o texto. Aconselho fazer o rascunho no caderno para depois passar a limpo na folha de redação. Lembrando, o que precisa ter na notícia: título, que chame a atenção do leitor, subtítulo, que explique um pouquinho da notícia, mas não explique ela inteira. No primeiro parágrafo, precisa ter as informações: o que aconteceu, como aconteceu, por quê, quando, onde e quem eram as pessoas envolvidas. Isso tudo no primeiro parágrafo. E depois, no corpo do texto, que seria depois do primeiro parágrafo, a explicação detalhada de tudo o que aconteceu. Agora sim, eu tiro dúvidas. Fala, Emanuele. Eu queria saber se você não podia repetir, porque eu escutei todo, menos o último que é para a notícia. Os 3. As 3 partes da notícia? Não, os personagens.
os personagens. Ah, tá. O que tem que estar na notícia? Um peixe, um senhor idoso e uma fotografia roubada. Tia, eu posso dar nome para esse senhor? Sim. Lívia, você queria perguntar alguma coisa? Fazer uma história engraçada ou não? Não, não é história engraçada, é uma notícia. Não é narração, é notícia. Tia, pode fazer, tipo, alguma coisa assim, que desde que tenha na reportagem algo que nunca vai acontecer, mas na reportagem, pode ter. Algo irreal, você diz? Pode. Só não pode ser igual história que tem diálogo, tá? É notícia, não é história. Marcela? Tia, eu tenho algumas perguntas. O subtítulo, o que eu coloco mesmo? Um pouco mais de informações do que o título, mas sem entrar lá no primeiro parágrafo. E também queria saber, por exemplo, eu escolhi uma foto que tenha algum idoso, certo? O idoso da foto, ele pode ser o idoso dos 3 personagens. Sim. Tá, Sim. obrigada. Nada. Pera um pouquinho. Eu respondo a dúvida de todo mundo. Só espera. Davi Moro pergunta. Tia, quando eu for passar na apostila, vai colocar a imagem. Vai colocar a imagem primeiro ou vai colocar a imagem lá no final? Tem lugar para colocar a imagem. Eu não tenho o encarte aqui para mostrar para vocês. Não foi impresso o meu encarte. Quem tem aí o encarte para mostrar na tela, por favor? Eu tiro a dúvida. Só um minuto. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Olha lá, ó. Vocês estão vendo que tem um quadradinho na folha do encarte? Fala a página dele. 161. 161. Ele tem o lugar para colar a imagem. Rafaela pergunta. Tá escrito página 222, na verdade. Tá aqui escritinho. Tá. Então, para criar uma história no encarte, Peraí, gente. Tá dando eco, Sofia. Repete. é para criar uma história no encarte usando um peixe, um velhinho e um quadro roubado? Sim, mas não é uma história, é uma notícia. É como se você fosse o repórter. Sim, mas tia, pode usar outras coisas além disso? Sim, não podem faltar esses 3, mas você pode acrescentar coisas. Obrigada, tia. De nada, amor. Eu tenho 2 coisas pra Pera, ver. calma, gente. Um por vez. Eu tô tirando a dúvida de todo mundo. É só esperar a vez. Fala, Marina. Tia, é obrigado a ter um subtítulo? Sim. Fala, Sofia. Tia, olha, primeiro, tem essas imagens aqui, ó, que é pra colar lá. Isso. E outra coisa, essa fotografia, eu posso fazer como uma fórmula secreta ou alguma coisa assim, pra ficar mais... Tipo um papel. Posso? Pode. Mas tem que ser... Você pode falar que a fotografia tinha atrás dela essa coisa que você quer colocar. Ô, tia, Espera um pouquinho, Henrico. Fala, Manu. E a gente tem que fazer o nosso próprio texto, ou a gente pode não copiar, mas tipo se inteirar pelo da internet. Não, eu quero o seu próprio texto. Vindo da sua cabecinha. E outra pergunta que eu tenho que colar, a imagem que a Sofia mostrou e fazer uma outra. Não, você vai escolher qual imagem tem a ver com a história que você está contando e colar aí na folha. Vai escolher uma das 3, tá? O primeiro parágrafo, tia, eu não fiz ele muito grande, eu dei um pouco de... Eu falei o que vai acontecer, mas não dei os detalhes. Certo, mas você tem que observar se está respondendo aquelas perguntas que eu falei. Vinícius, você queria perguntar alguma coisa? Henrico, você queria perguntar alguma coisa?
Olha aqui, no título. Eu tenho que, tipo, colocar o título que tem a ver com os 3 negócios, com as 3 coisas que precisam ter aqui, no caso, foto roubada, velhinho e idosos e peixes, ou eu posso colocar tudo sobre por causa que eu tava pensando, tia, em fazer, tipo, fingir que vamos supor que o velhinho tinha uma criação de peixes, e aí fizeram uma foto roubada de um peixe valioso que ele tinha, que era considerado. Não conta a sua história, senão o pessoal Tá. vai querer roubar a sua ideia. Eu Tá, entendi tá. a sua pergunta. O título não precisa necessariamente ter as personagens que você vai ter dentro da história. O título precisa ter a ver com a notícia que você está contando e chamar a atenção do leitor, fazer com que o leitor queira ler a sua notícia. Ok. Alguma dúvida ainda, pessoal? Então, mãos à obra, vocês vão fazer, nem que seja pelo menos o rascunho ainda nessa aula, mas dá tempo de fazer o rascunho, passar limpo e me mandar a foto. Não esqueçam de colocar o nome antes de enviar a foto para eu ter o nome de quem fez a atividade, tá? E quem terminar o rascunho, me avisa que eu deixo ler para eu ver se precisa fazer alguma correção, ok?